Oiê, vamos falar sobre a semana 11 do Caminho do Artista? Antes da gente começar, eu vou pedir para você fazer o seu check-in semanal. Quantas vezes você fez suas páginas matinais? Se você fez seu encontro com o artista, o que você considera aí relevante para essa recuperação do seu processo criativo? E vamos falar essa semana sobre recuperar o senso de autonomia. Essa semana vamos nos concentrar em nossa autonomia artística. Vamos examinar formas de alimentar constantemente a criatividade e nos aceitarmos como artistas. Vamos explorar os comportamentos que podem fortalecer nossa base espiritual e, com isso, nossa força criativa. Vamos nos deter especialmente em maneiras de lidar com o sucesso a fim de não sabotarmos nossa liberdade. Então, nós vamos falar essa semana sobre aceitação, sucesso, usando os esportes e construindo o seu altar do artista. Vamos lá! Quando a gente fala em aceitação, eu acho que a primeira coisa é falar em voz alta e afirmar o que você realmente é. Então, o que você precisa aí falar em voz alta que você tem medo de falar? A Julia Cameron, né, no Caminho do Artista, traz na primeira frase desse capítulo: eu sou artista. Ponto. E aí ela traz, né? Como artista, posso precisar de uma combinação de estabilidade e fluxo que seja diferente da de outras pessoas. Nesse caso aqui, ela traz a questão do artista, mas eu te convido a fazer uma reflexão, né, de novo, que é o meu maior propósito, entender aí o que funciona para você e o que você precisa de novo afirmar em voz alta que você é. E aí ela continua, né? Talvez emprego de tempo integral me ofereça a estabilidade necessária para que eu me sinta mais livre para criar. Ou pelo contrário, esse tipo de compromisso pode sugar toda a minha energia e me incapacitar. Devo experimentar o que realmente funciona para mim. O fluxo de caixa de um artista é tipicamente irregular, e talvez você não se identifique como um artista, mas ainda assim você funcione de uma maneira diferente das pessoas ou daquilo que te disseram que era o normal ou o aceitável. E se aceitar nada mais é do que você se libertar para poder determinar o que realmente você quer ser, o que você sabe que você é e o que funciona para você. Nessa questão da aceitação, ela traz uma coisa que me pega muito, que é a ideia de que o dinheiro valida a credibilidade é difícil de superar. Mas se o dinheiro determinasse a verdadeira arte, aí ela traz aqui, eu não sei se eu vou falar certo, mas é Gauguin, será que é esse o nome? Eu não sei. Teria sido um charlatão. Como artista, eu talvez nunca tenha uma casa parecida com aquelas que saem na revista Town Country. Ou talvez sim. Por outro lado, posso ter um livro de poemas, uma música, uma peça performática, um filme. Como artista, assim como qualquer coisa que você faz na vida, você precisa entender que a sua credibilidade, ela mora em você, em Deus e no seu trabalho, que você não tem que provar nada pra ninguém. E eu sei que a gente busca uma validação externa o tempo inteiro e, de certa forma, como eu disse, né, meio que o retorno financeiro, o dinheiro, tá muito atrelado a esse lugar de sucesso e de credibilidade, de poder se aceitar fazendo o que você faz. Aí eu tenho aqui no livro um escrito muito grande que eu coloquei assim entre parênteses, escrevi isso aqui, botei um coração e uma exclamação. Então eu vou ler para vocês. Eu preciso criar o que quer ser criado. Não posso planejar uma carreira que siga uma direção sensata ditada por fluxo de caixa e estratégias de marketing. Essas coisas têm seu valor, mas dar atenção demais a elas pode reprimir a criança interior que fica assustada e furiosa quando é continuamente ignorada. Como sabemos, as crianças não gostam quando dizemos mais tarde, agora não. Como o meu artista é uma criança, a criança interior, eu devo fazer algumas concessões à sua noção de tempo. Algumas concessões não significam responsabilidade total. Significa deixar o artista ter o seu tempo, sabendo que deixá-lo fazer o que quer, ele irá cooperar comigo fazendo o que eu preciso fazer. Às vezes eu vou escrever mal, desenhar mal, pintar mal, atuar mal.
tenho direito a isso para chegar ao outro lado. A criatividade é sua recompensa. Cara, eu li um pouco mais do que foi o que eu marquei, mas isso me traz tantos pensamentos, assim, e compartilhando um pouco da minha experiência, tendo aí, né, o propósito de fazer a Mergulhe caminhar com as próprias pernas e alcançar lugares que eu tenho desejo genuíno de alcançar. Eu acho que um desafio muito grande é lidar com essa questão do marketing, principalmente nos dias de hoje, em que eu vejo que o mercado está saturado, em que você abre ali as redes sociais e tem 32 mil pessoas diferentes falando sobre ganchos virais, o que você precisa fazer, o que você não tem que fazer, o que vai te fazer viralizar, o que não. E eu acho que isso se perde um pouco nessa afobação, assim, né? E ao mesmo tempo também eu vejo uma falta de credibilidade que as pessoas têm em pessoas que não têm muitos seguidores. Eu acho isso um absurdo. Porque, cara, você tá começando e às vezes você tá começando do zero, igual eu. Eu tinha um perfil fechado que na pandemia eu fiz uma limpa e decidi criar outro perfil pra botar minhas coisas do trabalho, assim. E eu não tenho estratégias de marketing. Eu sei que talvez eu peque muito nisso. Mas é a mesma questão da mergulha, assim. Eu preciso escolher muito bem onde os investimentos estão sendo e entender muito bem o que eu acredito. E eu acho que esse marketing exagerado, essa coisa que pega pela dor, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, me pega muito, porque eu não acho que isso a longo prazo se sustenta e enche o saco, porque eu fico de saco cheio quando eu abro o Instagram e eu vejo essa galera falando essas coisas, sabe? Então, de fato, é uma coisa que, nossa, eu viajo. E aí, né, ainda sobre aceitação, a Julia Cameron traz que quando você se aceita, muitas coisas mudam na sua vida, né? Falando num contexto geral. Mas. E eu acho que isso vale para tudo na sua vida. Você precisa ter muito cuidado com as pessoas que te nutrem e as pessoas que tentam te colocar em caixas falando com o discurso de que é pro seu próprio bem. É uma linha muito tênue, mas é sempre importante ali estar atento. E entender que algumas coisas vão acabar, algumas amizades vão acabar, outras coisas vão deixar de fazer sentido para você viver de fato o que você busca viver a partir do momento que você se aceita. E aí ela traz, né, a questão do escrever é muito importante. Por isso que ela fala tanto das páginas matinais. Porque por mais que você demore anos para construir ou fazer o que você sabe que você quer fazer, ter a consciência disso e escrever ali nas suas páginas matinais te traz muita consciência, clareza, e talvez você acesse lugares que só ali no automático do dia a dia você não consiga. E principalmente entender o quão importante é você ter apoio como artista, como uma pessoa que trabalha com a sua criatividade. E muitas pessoas que trabalham com isso, eu percebo que quando elas não criam, elas acabam ficando rabugentas. E a Julia Cameron meio que traz isso no livro também. E é meio que, como artista, você pode literalmente morrer de tédio, sabe? Ficar tipo, tem alguma coisa que precisa se expressar, mas você não tá olhando para isso e isso vai te consumindo de outras formas. Por isso que as páginas matinais são importantes para você entender e esse seu momento de criar também. E aí, lembrar do que a gente já falou lá atrás, né? Que se você se sabota, você pode acabar pegando essa falta de que você não tá criando, não tá fazendo, e depositar em outros excessos, né? Então, descontar na comida, descontar na bebida. E independente de você ser artista ou não, lembre-se que você precisa genuinamente ser quem você é e se aceitar em primeiro lugar, aceitar a sua autenticidade e não ficar forçando uma coisa que você sabe que você não é. E não mate os seus sonhos só porque talvez eles pareçam grandes demais e isso te assusta, ou porque você se sentiria irresponsável falando isso em voz alta. De certa forma, anular tudo isso é anular quem você é, ser irresponsável consigo. E mais uma vez acaba fazendo com que você não se aceite. E lembre-se, Deus nos fez criativo, né? E é o que muito a Julia Cameron traz no livro. E a nossa criatividade, ela nada mais é do que um presente divino e que a gente precisa sim usar isso. É como se a gente usando a nossa criatividade,
a gente estivesse dando um presente e demonstrando gratidão. Sobre sucesso. A Julia Cameron começa assim: a criatividade é uma prática espiritual. Não é algo que pode ser aperfeiçoado, terminado e posto de lado. Pela minha experiência, alcançamos platôs de realizações criativas, para em seguida sentir inquietação. Sim, tivemos sucesso, sim, concluímos o projeto, mas... Ou seja, quando chegamos lá, o lá desaparece. Quando você finaliza ali, entre muitas aspas, algo, você entendeu que você chegou lá, e aí, qual o próximo passo? E aí, agora sim, lendo isso, me veio muito a questão que eu venho sentindo há algumas semanas, assim, que é inquietação para continuar, obviamente, colocando e entregando o Tibum, né, que é o primeiro produto da Mergulhe para o mundo, mas também já querendo criar algo novo e deixando isso reverberar de certa forma, sabe? O requerimento de uma vida criativa, sustentável, é a humildade de saber que você sempre vai começar de novo, e de novo, e de novo. A criatividade em si, ela não é um negócio, apesar dela te gerar um negócio. Por exemplo, o meu caso. Eu transformei a minha criatividade na mergulho em si. Mas o maior desafio nisso tudo, assim, é de fato se comprometer com o seu próprio crescimento artístico e criativo. O zen dos esportes. A maioria dos criativos bloqueados são formados por pessoas extremamente cerebrais, como diz a Julia Cameron no livro. A gente pensa o tempo inteiro em tudo que a gente quer fazer, mas a gente não faz. E aí é muito importante lembrar de que tudo que você pensa que você quer executar, para você executar de fato, você vai ter que agir. Então, é consciência, decisão e ação. É bem aqui que entra a caminhada, porque você vai precisar começar de alguma forma. E aí, quando você for fazendo, o caminho vai aparecendo. E às vezes ele vai ser super desafiador. E trago isso como um desabafo também, assim. Tô tentando entrar em contato com lojas, com algumas pessoas para mostrar o Tibum e tudo mais. E eu não tenho respostas, muitas vezes, assim. Então, sei lá, de 50 e-mails que eu mando ou tento entrar em contato, 2, 3 pessoas me respondem. Mas lembre-se de fazer esse movimento, de caminhar, de fazer o que precisa ser feito. Um pouquinho todo dia já é o suficiente. E aí a Julia Cameron traz: para efetuar uma recuperação real e duradoura, devemos deixar a cabeça e ir direto ao trabalho. Para isso, precisamos entrar no corpo. Novamente, isso requer aceitação, que a gente falou lá atrás. A criatividade requer ação, e parte dessa ação deve ser física. Então, aí ela traz, por exemplo, a questão do fazer caminhadas, né? É nisso que as caminhadas ajudam. O que buscamos é uma meditação em movimento, em que a ação nos coloca no momento presente e nos ajuda a parar de girar. 20 minutos por dia são o suficiente. O objetivo é alongar a mente mais do que o corpo. Portanto, não precisa haver uma ênfase no lado fitness, embora como resultado você possa até entrar em forma. O objetivo é se conectar com o mundo exterior, perder o foco obsessivo na autoexploração e simplesmente sair por aí explorando. É trazer para o físico, é trazer para esse mundo em que a gente está, em que as coisas são físicas, são materiais. E viver, se entregar a esse processo. E entender que às vezes ele vai ser um pouco demorado. Essa caminhada, ou seja lá qual exercício que você vai praticar para te colocar em movimento, o que você vai fazer, ele te tira dessa estagnação e te traz uma inspiração. E para isso eu, assim, particularmente indico muito você estar presente naquele momento, assim. Por exemplo, quando você vai na academia, você vê que tem muita gente de fone. E às vezes a pessoa tá ali na academia, mas ela tá viajando com o que tá passando no fone dela, né? Eu comecei a ter o hábito, às vezes, se eu tô com a cabeça muito agitada, eu boto o fone, mas eu fico totalmente em silêncio, assim, pra tentar ver o que me vem e para trazer uma movimentação diferente. Montando o altar do artista. Pra gente se manter ali alegre, criativo, a gente precisa, de certa forma, estar espiritualmente centrado. Então, pequenos rituais são super importantes para a nossa alma e para nos mantermos ali alinhados. Então, por exemplo, você pode acender um incenso enquanto você lê, você pode escrever afirmações, você pode trazer para o corpo
na prática ali do seu esporte, numa dança. E aí é muito legal, e a Júlia Quebrão traz isso, é você criar ali um altarzinho que te deixe mais feliz e que você é alimentado pelo aquilo que você vê. Então, colocar imagens, objetos e que possa ser ali uma experiência sensorial, de certa forma. Bom, é isso. Hoje foi rapidinho. Lembre-se de fazer as tarefas da semana 11 e semana que vem a gente se vê para a última semana do Caminho do Artista. Um beijo, tchau! Ah, se inscreve no canal, hein?